Daí, gurizada, eu sou o professor Alessio e nós somos os Cacholas. Quer receber os nossos conteúdos? Não se esquece de se inscrever nas nossas redes sociais, ativa o sininho para receber as novidades. Então, bora lá! Daí, gurizada, tudo bem com vocês? A gente dá início hoje ao nosso estudo de eletrodinâmica e para isso a gente vai começar falando de corrente elétrica. Se tiver alguma dúvida aqui, é sempre bom dar uma olhada na nossa playlist que tem toda aquela parte eletrostática que é importante para essa parte aqui de eletrodinâmica. Então, aqui a gente vai falar hoje um pouquinho sobre corrente elétrica, o conceito de corrente elétrica, os tipos de corrente elétrica, diferenciar condutores e isolantes e falar um pouquinho sobre os efeitos da corrente elétrica. Então, vamos lá, let's bora! Corrente elétrica, então. Quando a gente pega um condutor qualquer, esse condutor tem elétrons livres e o movimento desses elétrons livres no condutor, ele acontece de forma totalmente desordenada. Quando a gente estabelece nesse condutor uma diferença de potencial qualquer, a gente está dando um ordenamento para o movimento dos elétrons nesse condutor. É sempre bom lembrar que são os elétrons que se movimentam, porque os elétrons eles giram em torno do núcleo de um átomo, já os prótons fazem parte do núcleo. Lembra que as forças que sustentam os elétrons são muito menores do que as forças que sustentam os átomos no núcleo. Então, são os elétrons que estão se movimentando ali. Quando a gente estabelece uma diferença de potencial, eles começam a ter um movimento ordenado. Então, o que é corrente elétrica? A corrente elétrica é o movimento ordenado dos portadores de carga devido a essa diferença de potencial. Então, inicialmente, quando não se tinha o conhecimento que nós temos agora, se achava que eram as cargas positivas, os prótons que se movimentavam. E só mais tarde se descobriu que eram os elétrons. Então, a gente tem a corrente que é chamada de sentido, tem o sentido chamado de convencional e tem o sentido chamado de sentido real. O sentido convencional seria o sentido do movimento dos prótons, das cargas positivas. Não acontece, mas a gente estabelece como um sentido convencional. E o sentido real seria o sentido do movimento dos elétrons, que é o que realmente acontece. Só que ainda hoje a gente utiliza, por definição, o sentido da corrente elétrica como sendo o sentido do movimento das cargas positivas, ou seja, o sentido convencional. Vamos falar então de como calcular a intensidade dessa corrente elétrica. A corrente elétrica, por definição, é dada pela razão entre a quantidade de carga elétrica que passa por uma seção transversal de um condutor e o tempo que leva para essa quantidade de carga passar. Então, I, que é a minha corrente elétrica, vai ser dada pela razão entre ΔQ, quantidade de carga, e ΔT, intervalo de tempo. Carga elétrica, lembra que é dada em coulombs. Tempo no sistema internacional, segundo. Coulomb por segundo é a unidade de corrente elétrica, que a gente chama de ampere, um A maiúsculo ou escrito por extenso, todo com letra minúscula. Quando a gente fala de corrente elétrica, é muito comum a gente trabalhar com correntes que são muito pequenas. Então aqui a gente utiliza muito os submúltiplos, micro, mili, pico, nano. Então é importante lembrar aqui dos submúltiplos porque a toda hora vai aparecer nos nossos problemas. Quando a gente constrói um gráfico da corrente pelo tempo, eu vou traçar uma curva e a partir dessa curva eu posso calcular a área que está sob essa curva. Essa área me dá uma informação importante. Essa área me dá a quantidade de carga elétrica que está atravessando meu condutor naquele determinado intervalo de tempo. Então, sempre que eu tenho um gráfico da corrente pelo tempo e eu calculo a área desse gráfico, eu vou ter a quantidade de carga elétrica. Eu tenho alguns tipos de corrente elétrica. Eu tenho a corrente elétrica chamada de corrente contínua, que é aquela que tem sempre o mesmo valor com o passar do tempo e ela também não muda o sentido de percurso. O sentido que a minha corrente está percorrendo, meu condutor, é sempre o mesmo. E eu tenho a corrente chamada de corrente alternada. Ela
vai girar entre um valor máximo e um valor mínimo. E ela a todo momento, a cada intervalo de tempo, a cada período, ela está mudando o sentido onde está acontecendo o movimento dos meus elétrons. Lembrando que a corrente elétrica ela é definida como o movimento dos portadores de cargas elétricas em um condutor. Então, se esse meu condutor são os metais, por exemplo, ou o grafite, esses portadores de carga elétrica são os elétrons livres que tem no meu condutor. Se eu estou falando de uma solução eletrolítica, por exemplo, uma solução de água com sal de cozinha, NaCl, a corrente elétrica, os portadores de carga, aqui são os íons positivos e íons negativos. Quando a gente fala em gases rarefeitos, os gases que tem, por exemplo, dentro de uma lâmpada fluorescente, a corrente elétrica, os portadores de carga ali são os íons também, positivos e negativos, e os elétrons. Existem materiais que são chamados de condutores e outros materiais que são chamados de isolante. Os materiais condutores são aqueles que permitem o movimento dos elétrons, dos portadores de carga, com facilidade. Já os materiais isolantes são aqueles que até podem deixar os elétrons se movimentarem, mas com uma dificuldade enorme. Até muitas vezes é melhor falar em bons e maus condutores, porque mesmo os objetos que a gente chama de isolantes, eles podem conduzir eletricidade, desde que eles estejam inseridos em um campo elétrico muito intenso. Os materiais que são bons condutores de eletricidade são os metais em geral. Materiais que são maus condutores, ou chamados de isolantes, por exemplo, borracha é um mau condutor, o vidro é um mau condutor, o ar é um mau condutor, a madeira é um mau condutor. Vamos falar então de alguns efeitos que acontecem devido à passagem de corrente elétrica. O primeiro deles, o efeito químico. Quando a corrente elétrica passa por determinadas soluções químicas, vai provocar nela algumas reações químicas. Isso acontece, por exemplo, em pilhas e baterias. Esse fenômeno foi descrito pelo Alessandro Volta e pelo Daniel. Já o efeito térmico, ou também chamado de efeito Joule, ele fala da passagem de corrente elétrica por materiais que são resistivos, materiais que resistem à passagem dessa corrente elétrica, e por causa dos choques que acontecem entre os elétrons e os átomos desse material, isso vai provocar um aquecimento, porque o choque das partículas provoca um efeito térmico, provoca um aquecimento desse material. Então, por isso chamado de efeito térmico, efeito Joule. Ele foi descrito por James Prescott Joule. Isso a gente vê, por exemplo, na resistência de um chuveiro, na resistência de um ferro elétrico, de uma estufa elétrica, como a gente vê na figura. O outro efeito é o efeito magnético. O efeito magnético foi descrito pelo Ørsted, Hans Christian Ørsted. A passagem de corrente elétrica por um condutor, por um fio elétrico, por exemplo, gera em torno desse fio um campo magnético. E quem observou pela primeira vez isso foi o Ørsted. Já o efeito luminoso está relacionado com a passagem de corrente elétrica e a emissão de luz devido a essa passagem. Esse efeito foi descrito pelo Crookes. Outro efeito que a gente tem é o efeito fisiológico. Ele se deve ao choque elétrico que um ser vivo sofre devido à passagem de corrente elétrica. Dependendo da intensidade da corrente elétrica que passa pelo ser vivo, esse ser vivo pode sofrer desde um leve formigamento até uma parada cardíaca. Então, para a gente entender melhor essa parte, vamos ver um pequeno exercício. Uma corrente elétrica de 3 amperes percorre um fio de cobre. Sabendo-se que a carga de um elétron é de 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs, o número de elétrons que atravessa por minuto, a seção reta desse fio é aproximadamente... Bom, o que eu tenho aqui? Ele me deu o valor da corrente elétrica, que é de 3 amperes, e ele me deu o tempo, que era de 1 minuto. Eu quero saber qual o número de elétrons que passa por esse condutor em 1 minuto.
Eu lembro que eu tenho que passar de minutos para segundos. 1 minuto são 60 segundos. Então, minha corrente que é de 3 amperes, meu tempo 60 segundos. Com isso, eu consigo descobrir a carga elétrica. 60 que está dividindo passa multiplicando. A carga total que vai passar pela seção desse condutor vai ser de 180 coulombs. Mas não era o que o problema me perguntava. Ele me perguntava o número de elétrons que passa. E aí a gente tem que lembrar lá da eletrostática. Vai lá e dá uma olhada no nosso vídeo lá, se não lembra como é que faz. A gente viu que a carga ela é quantizada, ou seja, ela não pode assumir quaisquer valores, ela só pode assumir valores que são múltiplos da carga elementar, que é de 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, carga é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar. A gente achou a carga, 180. A carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. Com isso eu consigo calcular o meu número de elétrons, que vai ser aproximadamente igual a 1,1 vezes 10 na 21 elétrons. Resposta letra A. Gostaram do nosso vídeo de hoje? Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal e continua acompanhando os nossos próximos vídeos. Até mais, let's bora!